Olá, bem-vindo ao nosso Café e Carreira. Eu tô aqui hoje com a Lúcia Stradiotti. A gente vai bater um papo sobre questões financeiras. A Lúcia, ela é educadora financeira, ela é coach de mães, ela ajuda, faz um trabalho bem bacana com mães que estão aí começando a empreender ou que estão fazendo uma mudança também profissional, que tiveram filhos e que estão lidando com toda essa questão maternidade, vida pessoal, carreira, né? Todos esses papéis que a gente acaba tendo e às vezes a gente não sabe como integrar tudo isso, né? Bem-vinda, Lúcia. Obrigada pelo convite, super agradeço. Bom, eu trabalho com transições de carreira, então eu acabo acompanhando muitas pessoas que estão fazendo transição de carreira e sempre, essa parte sobre finanças, ela acaba sendo assim um entrave, né? A começar, e assim, eu posso falar de números, tá? Dos meus clientes. 70%, 80%, em torno de 70% a 80% das pessoas que chegam para uma transição de carreira, para fazer uma mudança profissional, seja para encontrar outro trabalho, ou seja, para empreender, elas não têm nada de planejamento financeiro. Quando muito até sabe quanto que tem guardado no banco, que eu tenho uma reserva X, mas a questão é, a gente não é educado para isso, né, Lúcia? A maior parte das pessoas não fazem nenhum tipo de controle, não olham para suas despesas e para suas entradas. E uma outra coisa também que eu acho, assim, que eu vejo muito nos meus atendimentos, é que a gente não aprende a diversificar entradas. Então, a maior parte das pessoas, elas têm ali o salário que vem de uma única fonte e elas não enxergam que poderiam ter outras rendas, outras entradas financeiras. Então, acho que é esse conjunto da obra, né? Olhar para a entrada, olhar para a saída e olhar para o seu dinheiro. Acho que são as coisas fundamentais que pouca gente vê, pouca gente faz, né, Lúcia? Não sei qual que é o entendimento que você tem disso, que chega aí para você. Na verdade, chegam para mim, assim, diversos casos, mas já que você falou de números, né? Mais de 90% das pessoas que me procuram, na verdade, não tem noção do que está acontecendo na vida financeira. Então, é o que eu falo, né? Nós não somos mesmo uma sociedade educada financeiramente, nós não crescemos com essa base, nós vivemos num país em que já passamos por muitos altos e baixos socioeconômicos, então isso impacta também diretamente na nossa percepção do dinheiro. E o dinheiro acaba sendo um tabu muito grande, né, nas famílias, um assunto que pouca gente gosta de falar, é um assunto considerado delicado, né? Ninguém quer comentar sobre isso. E aí acaba que com isso tudo a gente se afasta do dinheiro, a gente não cria um relacionamento com ele, né? E o não relacionamento com o dinheiro realmente impacta muito diretamente todas as coisas. E essa questão da transição de carreira, que eu lido muito com isso no dia a dia, quando eu lido com mães que foram mandadas embora depois da maternidade ou não conseguem voltar para o emprego que elas tinham antes, porque elas se redescobrem depois da maternidade, querem estar mais presente na vida dos filhos, e aí elas vão empreender e elas percebem que realmente elas não têm base financeira para isso, né? Então, isso que você falou, das pessoas não saberem entradas, não saberem saídas, isso é muito comum. Como você disse, muita gente até sabe, eu tenho uma reserva de tanto, mas não tem noção nenhuma de quanto tempo por quanto tempo aquela reserva vai ser suficiente, porque não sabe o custo de vida. E muita gente, inclusive, estima um custo de vida que é totalmente diferente. Então, quando a gente faz alguns dos exercícios nos atendimentos, assim, que é justamente para gerar clareza do quanto você precisa para viver, a pessoa se surpreende. Elas vêm muitas vezes para a sessão, assim, com vergonha do que elas descobriram, porque elas não se conformam, assim, nossa, como é que eu não vi isso acontecendo, sabe? Porque justamente não coloca no papel, não encara aquilo, né? E tem uma questão que muita gente associa, né? Planejamento financeiro com planilha. E aí o que as pessoas fazem? Elas vão, tudo que elas gastam, elas vão lá e colocam na planilha. O que acontece? Acabou o mês, o dinheiro acabou,
o gasto foi excessivo e a pessoa não sabe o que fazer com aquilo, porque sim, ela colocou na planilha, mas a situação dela continua a mesma coisa. E é porque as pessoas não entendem que a planilha, na verdade, é uma ferramenta de análise, né, e de projeção. Então, não adianta você lançar gastos na planilha depois que você fez aquilo, né? Você precisa usar a planilha por 2 ou 3 meses para tomar uma consciência do que é que está acontecendo com o seu dinheiro. A partir daí, criar projeções, né? Justamente fazer adaptações, ver o que está dando certo e o que não está, e o que não tiver, mudar. Então, é por isso que as pessoas se frustram muito, e com isso elas vão se afastando cada vez mais dessa questão financeira. Tá. Essa consciência, para mim, eu acho que é o ponto fundamental, porque também eu entro muito nessa questão financeira com meus clientes, né, que estão em processo de transição, e porque muitos, às vezes, falam assim, putz, mas eu preciso ter uma renda X. Mas, na verdade, quando a gente vai olhar, ele não precisa. É porque ele está habituado a ter alguns gastos que ele poderia cortar, que ele poderia otimizar, que ele poderia mudar aquele cenário, só que exatamente por não olhar, por não acompanhar, ele acaba não fazendo. E no meu caso, eu tenho um outro fator que, assim, também é bem marcante. Muita gente está insatisfeita com a carreira, ele quer fazer essa transição, mas enquanto não faz, como eu não gosto daquilo que eu estou realizando, eu não gosto do meu trabalho, ou então eu estou insatisfeito, eu trabalho demais, ele busca compensação. E nessas compensações, uma das coisas que vai é o dinheiro, né? Por quê? Porque para compensar o meu esforço, para compensar o meu sofrimento com o trabalho, eu tenho que me dar presentes. Então, eu me dou uma viagem, eu saio para almoçar num restaurante que eu não iria normalmente, eu compro roupas para manter um nível social, um status que também, de repente, eu não manteria, né? Então, assim, esse exercício é o exercício que eu faço de cara também com todos os meus clientes, que é quanto você precisa para viver. Né? É você ter essa noção clara. Eu acho que assim, essa já fica aí para quem está assistindo a primeira super dica, né? Esquece o quanto você gasta hoje, não é isso? Porque às vezes você está gastando com coisas que você não precisaria gastar. Eu mesma passei por isso quando eu saí do mundo corporativo. Eu falo que eu comprava roupas, sapatos, tudo porque eu precisava me enquadrar ali num padrão, né, de gerente corporativa. Quando eu saí disso e mudei para a vida atual, então, por exemplo, hoje eu trabalho muito home office, eu gasto menos carro, eu vendi inclusive meu carro, não preciso ter o segundo carro da família, eu não preciso mais das roupas do salto alto que eu usava naquelas ocasiões. Então, assim, muitas coisas eu deixei de ter gastos, porque eu só tinha pelo cargo, pela situação, pela posição. Então, assim, acho que ter essa clareza é muito legal. E eu achei muito bacana o que você falou de planilha, porque tem um monte de gente que tem resistência também à planilha, né? A pessoa fala assim, ai, esse negócio de ficar controlando tudo, olhando tudo. E não, nem sempre você também precisa de uma planilha. Hoje você tem aplicativo, você tem várias ferramentas. A planilha é uma ferramenta, como a Lúcia falou, mas às vezes eu converso isso muito com meus clientes. É você marcar num caderninho mesmo, é você ter uma agendinha ali com você. Eu tenho cliente meu que junta os papeizinhos ainda e depois faz a continha ali num papelzinho e coloca na frente. É você trabalhar a visão, a clareza, a consciência. Ela é muito mais importante do que qual ferramenta você vai usar. Então, se você não gosta de planilha, faz de outro jeito, mas faça, né? Olhe para aquilo que você está gastando, olhe para aquilo que está entrando, olhe para o seu dinheiro. Vamos perder o medo de olhar para as finanças, né? Porque eu sempre faço uma relação com os jardins, com a minha horta que eu tenho aqui, né? Aquilo que você cuida, floresce. Então, se eu quero que meu dinheiro aumente, se eu quero que meu dinheiro, né, seja maior, dê para tudo aquilo que eu quero realizar, eu preciso cuidar dele. Não posso deixar ele de canto, deixar esse assunto como tabu, igual a Lúcia disse, e não olhar para isso. Lúcia, eu queria comentar com você uma questão que eu acho que é muito importante falar aqui. Quando a pessoa vai fazer transição de carreira, normalmente uma das opções acaba sendo empreender, a gente cai num ponto comum, que é a pessoa tem uma renda X pelo trabalho que ela executa numa empresa e ela vai fazer essa transição para empreender e normalmente a renda não é a mesma, né? E daí aqui geram muitas situações e emoções. O medo de trocar, né? Então muitas vezes a pessoa paralisa e não faz a troca porque ela tem medo de ter menos e de ficar com aquele menos, né? Medo do que ela vai ganhar não ser suficiente.
Medo dessas entradas demorarem muito a acontecer ou não acontecerem, né? Como que você vê isso? Você tem alguma dica para dar? Como que você trabalha isso com seus clientes que estão exatamente nessa transição, nessa mudança e que sabem, a mudança financeira, a queda financeira no primeiro momento é fato. Eu sempre falo para todo mundo assim, não tem mágica, você não vai sair de 10 para 10, mas se você sair de 10 para 3, depois você vai construindo esse aumento progressivo até que você volte nos 10 ou próximo disso ou até acima disso, né? É muito planejamento e muito trabalho por trás disso. Mas o que você geralmente aborda nesse ponto? O que você pode trazer aqui para ajudar quem está com essa dificuldade? Então, uma coisa que eu achei muito interessante aí você pontuar e que é realmente uma coisa que eu ouço muito é a questão do medo, né? Então, parece que finanças já vem assim atrelada ao medo, né? Então, muitos sentimentos negativos com relação a isso e insegurança, né? O dinheiro, ele dá uma falsa sensação de segurança, enquanto que a falta dele dá essa sensação de insegurança. E isso tem muito a ver com nossa criação, nosso modelo mental. Então, uma das coisas que eu trabalho muito em processo é sempre essa relação com o dinheiro, essa questão mesmo de você entender quais são os sentimentos por trás do seu dinheiro. O que é que o dinheiro está te trazendo como sentimento, se aquilo é verdadeiro ou não, e o que a falta dele te gera, né? Para que você trabalhe isso. Eu acredito muito que se você trabalhar essa questão, né, antes, inclusive, de tomar qualquer decisão financeira, a sua decisão vai ser, o teu caminho, né, o teu processo é muito mais tranquilo. Eu acho que a primeira coisa é essa, né, entender quais são os sentimentos que estão por trás do dinheiro. Eu falo muito sobre entender o modelo mental, investigar as crenças, tentar lembrar de algumas histórias, né? O que você cresceu ouvindo, o que seus pais falavam para você e o que você de fato acredita que é o dinheiro para você e o que ele representa na sua vida. Uma forma da gente ver isso é justamente ter a clareza do que está consumindo. Então, é o que você falou, é diferente você saber quanto você precisa para viver de quanto você está gastando hoje. São duas coisas diferentes. Quando você consegue colocar num papel, e aí, de novo, né? Planilha, aplicativo, caderninho, qualquer coisa, desde que você consiga olhar para aquilo, né, de forma macro. Consegue colocar tudo num papel. O que você está gastando e entender o que daquilo não é necessário para sua sobrevivência, né? A hora que você tira aquilo de cena e você vê quanto você realmente precisa, essa ansiedade diminui, porque você vê que, na verdade, muito do que você está gastando hoje, você não precisa continuar gastando. Então, dá sim, muitas vezes é isso que a gente tem, assim, de percepção, que dá para viver com muito menos, dá para viver com 1/3, né? Então, a reserva que você tem, o acerto que você vai fazer, né, na hora de se desligar da empresa, dá para você se programar aí para uns próximos meses, para você ir complementando essa renda que talvez, né, que no começo não vai entrar, não vai ser igual, até que você consiga se estruturar e ter uma renda melhor, né? Então, assim, mudança no estilo de vida não é necessariamente mudança no padrão de vida. Então, você vai deixar de comprar, como você disse, roupa, sapato, vai gastar menos combustível, e você vai parar de fazer essas compensações financeiras. Então, esse gasto por merecimento, né? Ah, não, trabalhei o dia inteiro, então eu mereço. A gente não sente mais essa necessidade quando o que você faz está alinhado com o que você acredita, está alinhado com a sua essência. Então, você não sente mais essa necessidade de, ah, não, mas eu vou comprar porque eu mereço. Então, não, eu preciso estar super bem vestida, né? Isso vai mudando. Então, é muito legal olhar para isso. Eu acredito que a primeira parte é justamente essa, é olhar para o que está acontecendo, para quanto realmente é o teu custo de vida, entender quais são os seus valores. Então, eu sempre trago muito a questão dos valores também, porque quando a gente está lá no mundo corporativo, no dia a dia, no piloto automático, a gente não tem muita noção do que é que realmente faz a gente feliz. E quando a gente recobra isso, né, e vê que de repente você está lá gastando horrores, né, já aconteceu comigo, gasta com uma pessoa para limpar sua casa, gasta com uma pessoa para fazer alguma coisa para você, e de repente você fala assim, não, eu gosto de limpar minha casa, eu gosto de fazer isso por mim, eu não preciso ter essa pessoa aqui, eu posso muito bem fazer isso, tirar esse gasto, esse peso financeiro nesse momento. Então, você vai fazendo alguns ajustes, sabe? Isso é só um exemplo, mas são muitas outras possibilidades. Isso é legal, Lúcia, e eu acho que assim, às vezes você nem ama fazer aquilo,
Mas você entende que, puxa, eu mesma vou fazer minha unha, eu mesma vou limpar minha casa, eu mesma vou fazer tal atividade, eu vou lavar meu carro em vez de mandar lavar fora. Mas por quê? Eu sempre questiono essa questão junto com os valores daquilo que é fundamental, daquilo que é importante para você. Então, na verdade, eu estou fazendo algo no qual eu economizo, eu deixo de gastar um dinheiro aqui. Por quê? Porque tem uma outra coisa que para mim é muito mais importante, muito mais fundamental na minha vida e que eu prefiro colocar as minhas moedas, né, o meu dinheiro, para investir nesse outro lado. Então, por exemplo, eu amo viajar. Então, para mim, viajar não é gasto, é investimento. Então, eu prefiro, por exemplo, não ir no cabeleireiro, não gastar com manicure, não gastar com algumas dessas questões, mas ter o meu dinheiro para poder viajar. E daí eu tenho, por exemplo, pessoas que falam, nossa, mas você viaja muito, né? E a gente tem esses rótulos, nossa, você viaja muito, então você é rico porque você viaja muito. Não, são escolhas, né? E saber onde você coloca seu dinheiro está muito ligado a essas escolhas, só que você tem que saber isso, quais são os seus valores, o que é importante para você. Eu tenho até um caso de uma cliente minha que foi assim, muito bacana. Ela queria fazer uma viagem para o exterior e ela tinha a visão clara de que não dá. Você já deve ter visto muito disso, né? Assim, não dá, isso não é para mim, isso é muito caro, não dá para eu fazer essa viagem. Falei, beleza, foi exatamente o exercício que você propôs, vamos colocar isso no papel? Enfim, ela fez a pesquisa e tudo que ela precisaria para essa viagem dava em torno de R$4.500. Então, assim, era um valor alto para o salário que ela tinha, né? Mas a gente foi descobrir que não era nada absurdo, porque simples e puramente a gente fez a seguinte conta, a gente olhou no que ela gastava no mês a mês e a gente viu, ela era uma moça solteira, que toda sexta-feira tinha happy hour da empresa, então ela ia no happy hour da empresa com a galera e ela gastava ali 60, 70 reais toda sexta-feira. A gente só simplesmente tirou. Em vez de você ir toda semana, você vai ir 2 vezes no mês. Então, uma semana sim, uma semana não. A gente já conseguiu ali R$140, né, de redução da despesa. E ela gastava também bastante com roupa e sapato. Então, todo mês o cartão de crédito dela tinha ali em torno de R$800 de despesa de roupa e sapato. O que a gente fez? A gente cortou isso pela metade. Então, você vai gastar. Então, assim, não é privar. Não, que às vezes a pessoa acha que vai ser privada de fazer uma coisa. Então, não é privar. Você continua podendo gastar 400, só que 400 vira reserva. O que a gente conseguiu com isso? R$540 de cara de redução de despesas que a gente jogou para o outro potinho, que é o potinho da viagem. Então, eu sempre falo com meus clientes enxergarem dinheiro dessa forma. Como se você tivesse cofrinhos com o rótulo, né? E que daí você, simplesmente, o dinheiro é o mesmo. Você vai definir em qual potinho você coloca. Se eu tenho um potinho que eu quero fazer, eu preciso tirar a moedinha dos outros potinhos e trazer para esse. É simples assim. Só que quando eu faço esse processo consciente, eu entendo por que eu estou fazendo. Então, eu não sofro. Do tipo, ai, nossa, todos os meus amigos estão indo lá pro happy hour e eu não vou. Não, eu não vou por quê? Porque no final do ano eu vou fazer aquela mega viagem. Aí que tá, às vezes é simplesmente uma questão de você identificar seus potes. Então, isso é um outro exercício também que a gente faz. Quais são os seus potes? Porque se você tá lá no automático, no dia a dia, e se compensando financeiramente, o que pra mulher acaba sofrendo muito também, porque muitas das compensações vêm atreladas à comida, né? Aquela questão da fome emocional. E aí tem perda de peso, e aí a autoestima, a autoestima não tá boa, então vai lá e tem que comprar a roupa mais cara, e acaba virando uma bola de neve. Né? Quando você simplesmente sai desse ciclo, interrompe esse ciclo, se olha de fora para sua vida e fala quais são meus potes, né? E aí, como você disse, se você tem um pote viagem e você começa a deixar de fazer alguma coisa, não é cortar da sua vida, mas é reduzir algo. Eu também sempre falo que cortar não é o caminho, é sempre reduzir. Mas você reduz daqui para colocar ali faz sentido, porque você tem para onde tá jogando aquilo, né? O que não faz sentido é você falar assim, não, eu preciso gastar menos. Para quê? O que você vai fazer com o dinheiro que sobrar? Se você não tem um porquê, não vai funcionar. Então, você tem que ter isso bem definido. Então, é por isso que ter essa clareza é o primeiro passo, né, para mudança mesmo. E eu tenho um caso igualzinho também de uma moça que eu comecei a atender em março, super endividada, ela estava com quase 10 mil de cartão de crédito, de dívida,
E o salário dela também não dava, né, para pagar, ela não conseguia, e ela tinha o sonho de viajar. Ela também adora viajar, ela é professora de espanhol, ela queria fazer curso fora. Em junho, ela já estava com 3 viagens marcadas para esse ano. Ela foi para Paraíba visitar os pais. Agora, em setembro, ela foi para Argentina, ficar 4 dias para comemorar o aniversário dela. E no final do ano, ela vai passar o Réveillon no Chile. Tudo viagem paga, não tem mais dívidas. Foi tudo uma questão de olhar para o que ela estava fazendo e ela perceber que ela estava colocando o dinheiro dela no pote errado. É simples assim. Né? Então é só uma questão de reajustar, de realinhar. E de repente, então, se uma das coisas que você precisa fazer, né, é transição de carreira, então um dos seus potes vai ser esse, vai ser sua reserva ali para ser seu complemento de renda por um tempo, né? Então as coisas começam a ficar mais claras a partir do momento que você toma essa decisão, olha para sua vida financeira e faz esses ajustes, né? E não só mais claras, mas elas se tornam possíveis. Então, é o que você falou, uma coisa que parece impossível, se você parar para fazer conta, para colocar no papel, para tomar consciência, se torna possível. E na verdade é isso, né? Tudo é possível, né? Não importa qual que é teu salário, quanto que você ganha, né? Da onde você veio, tudo é possível desde que a gente realmente planeje, olhe, tenha essa clareza, saiba o porquê que a gente está fazendo, estabeleça as prioridades, conheça, né, esses nossos valores, tudo que é importante para a gente e siga, né, com planejamento e disciplina. Acho que disciplina também é um dos pontos aí que são fundamentais. E disciplina é uma das coisas que eu falo muito, tanto sobre planejamento quanto disciplina. Essa parte financeira é ótima falar sobre isso também. A gente tem que desmistificar essa questão de tudo ser chato. Ai, planejamento é chato, ter disciplina para economizar dinheiro é chato. Não é chato, né? Tem como fazer isso se tornar uma coisa divertida, que é exatamente quando você tem um propósito, quando você sabe o porquê, quando você faz adequado ao seu jeito. Então, faça da sua forma, mas faça, né? A gente pode tudo, né? A gente tem potencial, a gente tem capacidade, basta realmente esse planejamento, essa consciência, esse romper os limites do achar que não é pra gente, do achar que é impossível e ir em direção ao que a gente quer, ao que a gente sonha. Né, Lúcia? É isso, com certeza. Bom, brigadão, Lúcia. Prazer ter recebido você aqui. Vou deixar os contatos aí da Lúcia também, se alguém quiser entrar em contato depois com ela, tá bom? Prazer falar contigo. E se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, alguma dúvida sobre esse tema também, escreve aí pra gente, deixa aí seu comentário, que vai ser um prazer falar sobre a sua dúvida, tá bom? Obrigada, Lúcia. Obrigada a você, Li. Tchau, gente. Tchau, pessoal.